Mais um bate-papo incrível. Hoje o Café com ele está com esse homem sensacional, esse homem de Deus chamado Elias Caetano, um homem que tem realmente fluído nos quatro cantos da terra, levado a palavra de Deus. E hoje meu papo é com você, pastor Elias Caetano. Seja bem-vindo ao Café com eles. Muito bom estar com você, de verdade. Amém. Pastor Salviti, muito obrigado. Uma alegria poder estar aqui com você, pastor Rodrigo Salviti. É realmente gostoso demais sempre que podemos estar juntos. E estamos aí. Vamos ter um bate-papo muito abençoado, viu? Obrigado pelo honroso convite e com certeza vai ser um tempo muito proveitoso. Legal, legal. Pastor, você está onde? Está nos Estados Unidos agora, né? Porque você não para. Eu para poder falar com você, eu falei, pastor, aonde nós vamos conseguir fazer essa entrevista? Aonde nós vamos conseguir fazer esse bate-papo, pastor? Você está onde? Nos Estados Unidos agora? Agora, hoje eu estou aqui em Redding, na Califórnia. É uma cidade aqui que tem a Bethel, que é um ministério bem interessante, né? Um ministério que tem, inclusive, trabalhado assim, muito na formação, principalmente de jovens de todo mundo, mais de 50 nações, jovens de mais de 50 nações que está aqui. Nesse momento eu estou aqui por um motivo muito especial, que é a graduação, a formatura do meu filho mais velho, do Joshua. Ele está finalizando aqui a escola de ministérios, então eu vim para esse tempo, vim para ministrar em igrejas e também aí aproveitar para estar aqui. Então, nesse momento estou aqui, mas esse mês ainda volto para a Europa, vou para a África, ainda piso no Brasil, muitos lugares ainda esse mês para cumprir o propósito. Glória a Deus, viu, pastor? Glória a Deus. Você não para, né? Meu Deus, a próxima vez eu quero você aqui, pessoalmente. A gente vai marcar isso aí. Já estamos aqui nos bastidores conversando para isso, né? Mas eu quero muito que você flua e conte para a gente como foi, né? Você é um homem que tem desbravado os campos, né, na África. Conheço você há muito tempo. A gente já teve oportunidade de muitas coisas a gente viver juntos. E eu queria muito que você contasse como você conseguiu, como você desbravou, né? Como foi essa tua entrada na África? Como é esse teu trabalho na África? Ok, bom, a África para mim já tem a ver com uma história de vida, né? Eu estou com 47 anos e já envolvido desde os meus 21 anos com o trabalho em África, sendo que me envolvi primeiramente acompanhando o meu pastor, que é de saudosa memória, pastor Leopoldo Pereira da Mota, que fundou a Missão Mãos Estendidas em África. Eu pastoreava lá em Portugal, na cidade de Faro, e a partir de lá iniciamos, primeiramente eu apoiando, e depois, então, 2002, eu comecei a ir para lá, e depois que eu fui, o Senhor realmente me chamou para algo maior, né? Não só um apoio, mas algo maior. Então, a partir de 2002, eu comecei a estar fazendo viagens regulares para a África, de suporte, de apoio à Missão Mãos Estendidas, e em 2009 eu assumi a presidência da missão, em abril de 2009, e estou, desde esse tempo, então, trabalhando com a Missão Mãos Estendidas lá em África. Hoje trabalhamos em Moçambique, Malawi, Zimbábue, Zâmbia, e agora começamos um suporte também a Madagascar. Então começamos um trabalho de apoio em Madagascar, e então, desde então, temos aí nos envolvido com o cumprimento do propósito lá em África. Foi um chamado específico de Deus para a minha vida, e estou procurando, assim, ter resposta àquilo que Deus tem falado para nós, e muito feliz por ver o que Deus está fazendo lá em África, através da Missão Mãos Estendidas. Não, muito legal o seu trabalho, assim, é um trabalho muito sério, conheço, sigo, né, e faço questão, e fiz questão mesmo, né, é uma honra estar aqui com você, porque é um homem de Deus, um homem que se esforça, e eu vejo isso, e eu vejo que é um homem que trouxe muitas renúncias, né, para poder fazer isso tudo, né? Não é fácil você viver, né, você se dedicar a tantas coisas, e inclusive em outro continente, né? Então, qual foi a maior situação de renúncia que você passou? Porque
estar no outro continente e vivendo tantas coisas, esse trabalho missionário, fala um pouquinho das suas renúncias, porque isso é muito interessante, né? Não é fácil. A gente quer viver muitas coisas de Deus, mas muitas pessoas não querem renunciar, né? Então, eu acho que é muito interessante você falar isso pra gente, sabe? Bom, eu creio que a minha primeira renúncia, pastor Salviti, foi, inclusive, no momento em que eu estava saindo do Brasil para Portugal. Eu saí muito cedo, eu fui muito cedo para o seminário, fui com 16 para 17 anos, fiquei 4 anos lá, no seminário, e aí do seminário eu já fui convidado para estar trabalhando em Portugal. E eu lembro-me que meus pais, né, meu pai era pastor na cidade, na grande Florianópolis, e então eu saí do aeroporto de Florianópolis, e eu lembro-me como se fosse hoje daquela cena, na época o aeroporto pequeno, tinha um saguão assim que as pessoas podiam ficar lá, vendo os aviões saindo, e eu fiquei numa janela, o avião saiu exatamente dando para eu ver minha família lá no saguão lá do aeroporto, e eu estava vendo eles, e eu fiz ali uma despedida, porque eu não sabia se eu iria ver mais minha família. Foi um momento muito emotivo também, porque ali eu fiz uma entrega ao Senhor, eu falei, Senhor, eu não sei se eu verei mais minha família, mas eu quero cumprir o propósito. Aí eu vou para Portugal e eu tenho muitos embates. Eu era muito novo, eu cheguei com 20 anos, fui fazer 21 anos no meu segundo mês de Portugal, e eu já fui assumir uma igreja, era uma igreja pequena, mas fui assumir sozinho, não tinha estudado missões transculturais, eu tinha feito um bacharel em teologia, achava que eu ia ser um pastor auxiliar, um pastor de jovens, e de repente eu vou pastorear uma comunidade, né, uma igreja totalmente portugueses, e eu sofri demais os meus 3 primeiros meses na minha experiência em Portugal, ao ponto de um dia eu fazer uma oração meio que desesperado, né? E eu falar, Senhor, eu sei que o Senhor me chamou aqui para Portugal, mas a hora que o Senhor me mandar embora daqui, eu vou sair daqui correndo. Então, quando eu falei isso para Deus, foi meu coração se abrindo. Eu estava tomando banho de manhã e aquele dia foi um dia, um divisor de águas, porque eu saio dali a pouco na rua, começo a andar no meio das pessoas, como se fosse num calçadão, né, na Rua das Lojas, como é chamado lá, e eu começo a andar no meio das pessoas, o Espírito Santo me visita. E eu começo a chorar copiosamente, começo a chorar amando o povo português, pastor Rodrigo. Eu amando o povo português. E aí eu começo a chorar, e ali eu fiz uma renúncia. Ali eu fiz maior entrega, acima de tudo, porque ali eu fiz a seguinte oração: Senhor, eu sei a oração que eu fiz, eu quero pedir perdão ao Senhor, e eu quero, então, não é orar e dizer, Senhor, se necessário for, eu vou morrer em Portugal. Foi uma entrega. Então, foi a maior renúncia. Então, quando me perguntam hoje eu estou falando isso depois de 26 anos dessa experiência. A experiência foi no mês de abril, eu estou abril de 98, né? Nós estamos aí, portanto, já em maio de 2024. Então, mais de 26 anos, e eu fiz uma entrega. Então, quando me perguntam assim, quando você volta para o Brasil, na verdade, eu não sei se eu volto. A minha resposta é: eu não sei se eu volto, porque eu só voltarei se o senhor falar, Elias, acabou seu tempo eu não vivo hoje em Portugal, mas pastoreio uma comunidade portuguesa, acima de tudo, né, maioritariamente portuguesa, e tenho um trabalho com portugueses, de alcance de portugueses pela Europa. Então, eu fiz uma entrega ao Senhor a nível dos portugueses, por exemplo. Então, eu não sei se um dia eu volto a Portugal. Então, aliás, para o Brasil, né? Então, pastor Salviti, a minha maior renúncia nesse caso foi muito grande, né? Eu tenho feito muitas, e ao longo da caminhada, evidente, todos nós temos que fazer, mas foi a renúncia da minha própria nação, da minha própria família, a nível de pais, de irmãos. Eu tenho uma família que me acompanha muito, mas eu estou sozinho, eu sou o único da família que vivo fora, por exemplo, né? Eles me acompanham muito, estamos muito unidos, mas de longe. É uma entrega, é uma renúncia. Então, essa
aí é uma renúncia que eu fiz e eu não posso voltar atrás. Aí é com o Senhor. É verdade, não, mas é incrível, uau, pastor, porque muitas vezes as pessoas elas querem viver algo sobrenatural, querem viver algo em Deus, né? Mas é muito bom ouvir isso, porque que forte, né? Você falar isso, que importância você falar isso, porque viver coisas sobrenaturais, você tem que andar no Espírito, né? Para poder se incluir em coisas de Deus, né? As coisas do sobrenatural, né? A gente às vezes quer viver muitas coisas, mas não quer andar no sobrenatural de Deus. Então, para você viver, você tem que andar em coisas como você viveu. E renúncias fazem parte disso. Então, uau, o que você falou, é muito bom o que você falou. E dentro do que você falou, eu queria que você explicasse, porque, por exemplo, você está na Inglaterra com uma igreja, você tem a missão Mãos Estendidas, você passa, enfim, a sua agenda é completamente. Você está 2, 3 dias em cada lugar no mundo, é impressionante. Para a gente conseguir marcar essa entrevista, né, só Deus sabe. E, enfim, como você conseguiu e como você consegue entender tantas coisas diferentes, cultura diferente, povo português, africano, brasileiro e tantas outras culturas e igrejas. Como você consegue relacionar a sua vida, né, entendendo essas diferenças de onde você caminha, que são totalmente diferentes de onde você anda? Ok. Bom, a gente precisa, assim, uma coisa que eu penso que é muito importante é não andar no piloto automático, né? Tipo assim, só ir fazer. Não, eu penso que a gente precisa seguir a agenda do reino, né? A agenda do Senhor e andar mesmo muito perto, entendendo qual o propósito, qual o projeto, o que Deus quer para mim nesse momento. Como você disse, né, realmente eu estou trabalhando em culturas bem diferentes, em contextos muitíssimo diferentes, né? Mas a gente tem o foco de manifestar a cultura do céu aqui na Terra, a cultura do reino de Deus, né? É a cultura do reino, então. Aí eu acredito, pastor Salviti, que um ponto-chave, né? Então, eu já citei aqui a questão, por exemplo, de não andar no piloto automático, porque é muito comum, isso é muito fácil. Eu tenho que ficar me policiando e vendo, Elias, olha lá, né? Eu tenho que me policiar mesmo para entender o que realmente eu devo fazer, de fazer o que é para ser feito, o que Deus quer que eu faça, né? Então, a gente precisa ter realmente a sensibilidade para ouvir. E existem duas coisas que eu costumo ter como foco, ter a sensibilidade para ouvir e a coragem para obedecer. Então, são essas Muito duas bom. coisas, assim, que definem muito para mim. E aí, se eu fizer isso, logo eu não vou estar no piloto automático. Por quê? Sensibilidade para ouvir a Deus. Quando eu ouço a Deus, ele não vai deixar eu viver no piloto automático, né? Então, a sensibilidade para ouvi-lo e aí a coragem para obedecer, né? Ou seja, Deus vai falar, Elias, vai, e aí eu vou ter que ir. A gente convive em ambientes diferentes, que é evidente que para essa logística, pastor Rodrigo, realmente é uma logística que demanda recursos, e aí eu tomei uma decisão também de viver pela fé. Eu tenho por princípio, por exemplo, onde eu vou, eu não nem coloco valores a nível nem de bilhetes aéreos ou coisa assim. O pessoal pergunta, porque eu entendi que para eu chegar aonde Deus quer que eu chegue, eu vou ter lugares que eu vou ter que pagar com os meus próprios recursos e acreditar que Deus vai prover para eu estar naquele lugar que Deus quer que eu esteja. Então, existem momentos que a gente tem que se mover mesmo de um lugar para outro, porque é aquele momento que eu entendo que Deus quer que eu esteja. Então, eu estou chegando, por exemplo, agora de uma. Eu cheguei nos Estados Unidos, já estive em 2 igrejas no estado de Massachusetts, então tive em 2 igrejas, ministrei na quinta, ministrei domingo em 2 reuniões. Vim para cá, daqui volto para outro estado, lá para New Jersey, para estar ministrando. Depois passo um pouquinho em Jersey, eu vou ficar um pouquinho mais de 24 horas, ministro na igreja, vou para a África. Depois da África,
eu vou ter que voltar aos Estados Unidos para estar aqui um fim de semana só, e daqui eu vou para o Brasil. Então, uma logística que demanda coragem, que demanda esforço, que demanda... Mas quando você coloca esse princípio, sensibilidade para ouvir, coragem para obedecer, você consegue trabalhar, porque aí o próprio Espírito Santo vai guiando. Como que eu posso trabalhar em uma cultura que eu não conheço? Foi a minha experiência em Portugal, por exemplo. Eu não sabia trabalhar com a cultura portuguesa, que a gente fica naquela assim, né? É a mesma língua, é a mesma língua, né? Mas a cultura é bem diferente, e também, mesmo na língua, temos a questão do sotaque, muitas palavras também que são bem diferentes, mas a cultura é muitíssimo diferente. E então a gente precisa muito mesmo do Espírito Santo para guiar a gente, para dirigir a gente, para a gente acertar o alvo, para que também eu não viva viajando, né? Porque não é esse o propósito, é a gente ser assertivo na missão, é a gente poder conseguir, aonde passa, trazer transformação, trazer a manifestação da glória de Deus, trazer respostas de Deus para as necessidades das pessoas, não é? Então, pastor Salviti, eu posso assim dizer que realmente assim não tomar a decisão, tomar, aliás, a decisão de não andar no piloto automático, estando muito sensível à voz do Espírito Santo. Verdade. Quando eu tiver a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo, tiver a coragem para obedecer, eu vou conseguir trabalhar com as culturas, mesmo não tendo, às vezes, um preparo muito grande, mas o Espírito Santo vai nos dirigir. Então, porque a obra missionária, ela é feita sob a direção, sobre a unção e sobre o poder do Espírito Santo. Então, Uau. é ele, não é? Na verdade, eu só vou empurrado. É verdade, meu amigo, é verdade. Não, e é isso. E assim, eu sou prova, assim, eu vivi com você várias vezes isso, né? A gente esteve junto lá no Japão, você foi na igreja quando a gente estava no Japão, a gente estava com a igreja lá, você foi na igreja, conheço sua história, então eu falo de verdade mesmo, isso que você está falando, né? Aqui, que tantas pessoas estão ouvindo você, isso é uma verdade, né? Você é uma pessoa que anda pelo Espírito, é totalmente conduzido pela obediência daquilo que Deus quer que você vá, e não cobra por isso. É o Espírito de Deus que faz a obra, né, na tua vida, no teu chamado. Muito bom, glória a Deus, de verdade mesmo pela tua vida. E agora você está com... Eu não sei nem quantas igrejas tem na África, mais de 300, né? Conta um pouquinho, porque assim... São quantas? 350, já passamos de 350 igrejas. Glória a Deus, glória a Deus. 350, passaram de 350 igrejas. E assim, não é só... e eu falo isso, eu quero que você fale isso também, porque não é só abrir igreja, né? Você gera a igreja e você conhece a África. São quantos anos, pastor? A Missão Mãos Estendidas, mês passado, completou 25 anos. Mês passado. 25 anos, com mais de agora 350 igrejas. Então conta isso um pouco, porque é incrível a experiência que você tem. Incrível. Uma das coisas muito, para mim, muito importantes dentro do contexto de África assim, a África é um terreno minado, né? A gente sabe que né, toda a questão de feitiçaria, então o espírito de engano é muito forte, muito forte. Então, é óbvio que o espírito de engano vai querer agir dentro da igreja, não é? É uma das coisas que Satanás tenta trabalhar mesmo trazendo mentira, engano. Então, uma das coisas que a gente toma muito cuidado lá é trabalhar com a plantação de igreja, não agregar a igreja. Por quê? Uma das coisas que a gente viu lá, inclusive, são igrejas que às vezes estão ligadas a 3, 4 ministérios, entende? E aí vive uma mentira. Então, quando vem o pastor X, ele coloca a placa da igreja. Quando vem outro... Para você ter ideia, como a gente trabalha com a aldeia, nem placa a gente tem nas nossas igrejas, nem placa. Porque para mim não é o princípio, é um princípio mesmo da gente trabalhar com discipulado, levando os pastores a terem uma experiência realmente profunda de conversão, não é? Onde eles vão realmente ter a experiência deles forte com Jesus. E aí nós trabalhamos no discipulado com eles, a fim de que eles
venham viver a nova vida em Cristo, venham se desligar de todas as questões da feitiçaria, principalmente. A maior parte deles vem com todo com toda uma raiz, a maior parte deles dentro da questão de feitiçaria, ou as chamadas religiões tradicionais africanas, que não passa de feitiçaria, na realidade, em outras palavras, né? As religiões tradicionais africanas. Então, a maior parte das pessoas vem dentro desse contexto. Então, a gente precisa trabalhar muito fortemente com o discipulado. Então, por isso, eu recebo, por exemplo, muitos pedidos de filiação de igreja. Nós não aceitamos. Não aceitamos. Nós aceitamos com o princípio que nós colocamos, não é? De nós podemos realmente trabalhar com plantação de igreja, aonde nós vamos ganhar as pessoas para Jesus, e quando eu falo nós, eu estou falando os próprios pastores locais, porque nós trabalhamos com os nativos. Então, o que a Missão Mãos Estendidas faz, eu nunca vivi em África, eu sempre trabalhei de fora. O meu saudoso pastor que iniciou a missão, o pastor Leopoldo, também foi a partir de Portugal que ele iniciou. Claro que tivemos missionários lá brasileiros. Nesse momento, por exemplo, temos um missionário brasileiro casado com a zambiana que mora no Malau e que coordena as igrejas do Malau e na Zâmbia, e faz um trabalho incrível. O missionário Orlando faz assim realmente um trabalho. Orlando e Jenny são missionários lá, fazem um trabalho incrível, né? Mas ele tem um chamado para estar lá. Eu nunca tive um chamado para estar lá, mas para trabalhar com eles e para poder fazer com que eles se desenvolvam e cumpram o seu papel. Então, nós temos um foco muito grande em trabalhar com plantação de igrejas. Então, nosso foco vamos trabalhar com discipulado, onde cada um tem sua experiência real com Jesus, e aí uma aldeia já fica com o alvo de alcançar outra aldeia, aquela outra aldeia que não tem lá um testemunho evangélico, nós vamos chegar lá, né? E assim nós vamos. Estão trabalhando com ação social também, trabalhando com algumas estratégias que Deus tem dado aí também para a gente vai, mas um foco realmente é plantação de igrejas. Nós não agregamos igrejas, nós plantamos igrejas. É esse o nosso trabalho. Que legal, porque, como você falou, né, o que importa são as vidas, né? Então, a sua visão é totalmente para realmente treinar vidas para cuidar de vidas, né? Isso é incrível, isso é o reino. Por isso que eu fico tão feliz do que Deus está fazendo nessas mais de 350 igrejas aí, né? E dentro do que você falou, fala um pouquinho, porque assim, na África, e eu acho muito interessante, as pessoas querem saber, existem muitos mitos e muitas verdades, né? Fala um pouquinho sobre mitos e verdades, porque a gente escuta de tudo, né, na internet. Fala um pouco sobre as coisas que a gente escuta, que você fala assim, meu Deus, isso não existe lá, e coisas que você fala assim, isso existe real. Fala um pouquinho disso aqui, porque as pessoas têm muita curiosidade de saber, né? Ok. Bom, para alguns, existem um entendimento, para alguns, né? Não todos, né? Para uns, acham que é muito fácil o evangelho na África, outros acham que não tem transformação na África, pelo histórico, né? Que você vê de tanta gente trabalhando, porque tem muitos missionários trabalhando em África, e às vezes você não vê uma transformação tão grande. Então, alguns não acreditam. Então, tem gente que não trabalha com África porque não acredita na transformação de África, que África não tem jeito. Então, para mim, é claro, isso é um mito, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, ou seja, não importa o lugar. O evangelho é o poder de salvação para todo aquele que crê. Então, seja africano, seja brasileiro, seja português, seja japonês, né? Você esteve trabalhando dentro da cultura japonesa. É óbvio que cada lugar vai ter seus desafios. E os desafios são maiores. Eu trabalhando dentro da cultura portuguesa, eu tenho desafios que eu tenho lá que eu não tenho lá em África. Só que eu tenho desafio em África que eu não tenho lá, também trabalhando dentro da cultura portuguesa. E é claro que cada lugar, os desafios são diferentes, mas o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então a gente precisa ter esse entendimento. A África tem
sim, tem sim como haver a transformação, porque é o Evangelho que vai trazer. Agora, eu não creio, pastor Salviti, na questão do assistencialismo como algo, uma ferramenta muito, assim, se a gente ficar só no assistencialismo, eu não creio em transformação, não. Eu creio mesmo que a gente precisa levar evangelho, entende? Porque o Verdade. povo não precisa só de comida, não precisa só de mudar a experiência social, uma questão social. Eles precisam de mudar uma questão espiritual, certo? Então, é claro que nós, não, como mãos estendidas, a gente não trabalha só dentro de um contexto de levar evangelho. A gente tem que levar pão também. A gente trabalha com os pobres dos pobres. Temos que ajudá-los nesse contexto. Então, para mim é um mito essa questão de que não tem transformação. Como também, para mim é um mito a questão de que muita gente vê o sorriso fácil, não é? Né, da maior parte. Nós, por exemplo, trabalhamos com o africano da aldeia, então ele tem um sorriso fácil, ele é um povo muito acessível, e realmente. Agora, aquilo esconde muita coisa. Então, esse sorriso fácil não quer dizer exatamente que ele está sorrindo de coração para você e que ele está realmente acessível para você da forma como parece. Então, tem muita gente que vê eles adorando e fala assim, a gente teria que adorar como eles e tal. Então, são mitos. Na verdade, é o dia a dia que vai provar o que realmente é. Entende? Porque a verdadeira adoração não é simplesmente visual, não é? Ela, acima de tudo, é uma adoração em espírito. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, a minha adoração não me faz simplesmente levantar as mãos, mas me faz obedecer, certo? Então, para mim, a adoração é mais obediência do que levantar as mãos. Entende? Então, para mim, é um mito daquela adoração fácil e tal, aquele negócio, aí o povo fica, uau, a gente tem que adorar assim. Mas aí a gente vai ver uma realidade que muitas vezes ele acaba de adorar e daí já põe o pé na poça lá fora, porque ele acaba mentindo, ele acaba enganando, entendeu? Então, por isso, para mim é um mito aquele sorriso fácil. Há realmente há muita malignidade, às vezes, por trás de um sorriso fácil. Então, Entendi. é mito. Entendi. Então, até exatamente o que você falou, por exemplo, né, de adoração, levantar as mãos, sorrisos. A gente vê o povo africano um povo muito feliz, né? Enfim, com muita dificuldade, né? Que a gente já sabe, mas um povo, quando a gente vai e a gente vê, né, eles recebendo uma ajuda, recebendo, e são muito gratos, né? Eles realmente reconhecem aquilo. E falando sobre isso, sobre adoração, é incrível, né? Porque eu até queria que você falasse um pouco disso, porque a gente vê esse povo ao mesmo tempo sofrido, mas ao mesmo tempo que adoram, talvez como ninguém. E como você pode associar o que você falou sobre adoração a um povo sofrido, mas que levanta as mãos com tanto sorriso no rosto dentro que passa? Ok. Bom, é óbvio, pastor Salviti, que é aquela questão, né? De que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Também existe isso. Então, existe gente que foi assim transformada tão grande, a transformação foi tão grande, ele foi transformado com tão forte a transformação, ele estava amarrado, entende? Por espíritos malignos. Ele estava amarrado. Então, ele se solta, então ele quer adorar. Então, a gente tem essa realidade, ok? A gente tem realmente essa realidade, isso é algo lindo, que eu posso fazer um paralelo, claro, de que tem pessoas que estão adorando ali com aquela, sabe, com aquela vivacidade, e é lindo mesmo, tá com eles os maiores momentos de adoração, assim, que eu vivi de intensidade, foi lá em África, é lá em África que realmente eu vivi essas questões. Agora, eu faço esse paralelo de que aquelas pessoas que foram realmente transformadas, porque elas sabiam quanto elas eram amarradas, pastor Salviti, porque a questão realmente da feitiçaria é uma questão que ainda se pratica lá em África, sacrifícios humanos.
entende? Uau! Ainda, por exemplo, existem mitos, né? Por exemplo, falando da questão de mito, eles creem que os albinos, há uma crença que os albinos têm ouro nos ossos, entende? A gente que crê que os albinos têm, então, os albinos, eles às vezes matam os albinos com essa ideia. Ou então, uma outra questão é crer que, por exemplo, os albinos são, no caso, malditos, né? Então tem que morrer de qualquer forma. Então o albino sofre muito em algumas regiões lá, pelo menos nas que trabalhamos, há muito sofrimento por parte dos albinos, né? Então eu faço um paralelo realmente de que existem aqueles que são intensos na adoração, não é? Eles são extravagantes porque eles foram libertos profundamente. A libertação foi muito grande, né? Então eu sei um pouquinho aí do seu testemunho, pastor Salviti, né? O senhor sabe melhor do que ninguém expressar como é gostoso a gente que tem essa transformação incrível no Senhor. A gente não quer outra coisa, não é verdade? É verdade. A gente quer outra coisa. Eu tenho acompanhado você, conheci você lá no Chipre, né? Depois fomos estar no Japão, temos estado várias vezes no Brasil, temos estado aí online, e eu sempre vejo você com uma empolgação. Isso é uma marca sua. Eu sempre vi você muito empolgado, eu sempre vi você assim, muito animado com o evangelho, não é? Vamos bora lá para frente, né? Não é por causa de que você só viveu coisa boa, não é? Você vive suas lutas, seus embates, você trabalhou na cultura japonesa, a perseguição que você sofria dentro do próprio clube, né? Que você trabalhava, você conduzindo jogadores a Jesus, jogadores ao Evangelho. Eu acompanhei um pouquinho da sua perseguição, né? A perseguição contra a sua pessoa, contra o seu ministério, contra a sua família, pelo processo de você querer realmente trazer a manifestação do reino de Deus, da cultura do reino de Deus. Então você sabe, mas eu nunca vi você desanimado. Não é? Claro, vi você nos seus momentos de luta, mas não desanimado, né? Você estava lá, ó, bora para frente, vamos lá, né? E não é porque o evangelho, quem é transformado, tem essa transformação, né? Radical e assim, quem viveu, né? Como vive o povo africano, muitos deles amarrado pelas tradições milenares, né? Que amarra mesmo e que é terrível. Aí ele é liberto por Jesus, aí ele quer adorar. Então, os que tiveram a real experiência com Jesus, aí eu falo mesmo, aí ele quer mesmo, pastor Salviti, ele é extravagante. Glória a Deus. Olha, assim, é incrível mesmo, porque várias vezes você falou isso para mim, né? E é muito bom ouvir isso. Eu acho que as pessoas deveriam não só participar dessa história, né, com você nesse lugar, de poder vivenciar isso e vivenciar tantas coisas extremas, né? Mas entender sobre o que você está falando, né? Muito bom. E muitas histórias, né, meu amigo, a gente passou juntos, né? Teve muitas coisas, passamos juntos, né? Não somente nas coisas da África, mas, né, não sendo como escolhidos de Deus, mas estamos aqui firmes, né? Perseverantes naquilo que nos dá alegria, porque é uma honra, né? Eu acho que a maior força e alegria que nós temos é que, independente da situação, a gente é uma honra de servir a Deus, a gente ser escolhido por Deus, e é isso que eu acho que nos traz mais alegria. A gente está com o Pai, né? A gente ser escolhido por Ele. Então, e eu vejo isso também na sua vida, porque renúncias que você teve, coisas que você passou, e está aí transbordando ainda na vida, não só na África, mas de tantos, né? De tantas pessoas, pastor, de tantas pessoas. E uma das coisas que sempre as pessoas me perguntam, sabe, pastor, lá você tem falado, né, e eu já escutei várias histórias suas, sobre muitos rituais, né, satânicos, né, ocultismo, magias, enfim, feitiçarias. É uma coisa muito real isso lá. E tantas vezes você já presenciou, mas como é feito isso lá? Porque existem as igrejas, né? No caso você tem mais de 300 igrejas, né?
sobre o seu, né, as coisas, aquilo que você entende, e colocam pessoas treinadas para que cuide dessas vidas. Mas como que é a perseguição? Porque, imagina, eu passei perseguição no Japão, enfim, em outros lugares, outros continentes, outros países que eu morei, também tive igreja. Mas eu imagino como é a sua história aí, né, e da história das pessoas nas igrejas aí, dessas mais de 300 pessoas e igrejas que você cuida, a perseguição entre o evangelho, a palavra de Deus e tantas coisas totalmente inverso e difíceis de lidar, que é o satanismo, e, enfim, feitiçaria e outras coisas mais. Ok. Bom, a gente tem a perseguição, por exemplo, na questão de nossos pastores, há uma perseguição contra filhos de pastores. Os pastores, eles, uma das coisas que a gente trabalha muito com eles é a coragem, porque há um princípio de quererem matar filhos de pastores, a questão dos feiticeiros. Então, os feiticeiros mataram os filhos dos pastores. Então, dentro das questões lá de aldeia, isso é muito comum haver essa ameaça, né? Então, os pastores, a gente teve que trabalhar muito forte, e trabalha, né, com os que nós vamos formando, a questão dele entender e dele acreditar mesmo que no poder de Deus, né, que maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Então, por exemplo, uma das perseguições que os pastores têm em relação a seus filhos, né? Aquela ideia de que nós vamos matar os seus filhos ou um de seus filhos, o seu primogênito, nós vamos matá-lo. Então, isso é uma das realidades, né? A outra questão, alguns lugares aí tem a perseguição a nível dos islâmicos, né? Então, nós temos não só essa questão da feitiçaria, temos a questão islâmica, mesmo Moçambique. Esse ano mesmo nós tivemos igrejas queimadas, nós tivemos pessoas que foram mortas por causa de sua fé, muitos cristãos mortos. Então isso é uma realidade também. Algumas regiões, mesmo de Moçambique, a perseguição é por parte de radicais islâmicos, né? Não digo dos islâmicos, deixa eu melhorar aqui, por parte de radicais, grupos radicais islâmicos, né? Que então tem perseguido. Então são perseguições, e aí muda também de região para região essa questão aí da perseguição. Mas as ameaças, elas existem, elas são reais, e a gente precisa mesmo estar muito firme com a nossa fé para a gente não ceder e a gente continuar crendo e continuando aí o processo de levar o evangelho para frente aí aonde for. E qual o conselho, por exemplo? Tem muitas pessoas que querem ser missionários, querem entrar, né, para ajudar de alguma maneira esses lugares. Mas eu creio que tem que ter um cuidado, né? Porque não é só chegar e, enfim, como se fosse um país que você tem totalmente liberdade e chegar a fazer a obra e ser um bom escolhido homem de Deus ou mulher de Deus. Como é que é feito essa entrada de pessoas? Eu acho que é interessante você falar isso, porque muitas pessoas querem ajudar a África e esse povo lá. Mas qual o conselho você dá? Como é que é o caminho para poder ser um missionário, para poder entrar lá e fazer uma obra lá, ser um agente de Deus naquela terra? Pastor Rodrigo, eu tenho um princípio que eu carrego, é princípio meu, né, minha experiência. Para mim, eu entendo o seguinte: nós podemos servir em todos os lugares, e devemos, não é podemos, nós devemos servir em todos os lugares. Aonde nós estamos, nós devemos servir. Agora, eu acredito que Deus dá chamados específicos. Então, para algumas realidades, Deus dá chamados específicos, e se a gente não tiver esse chamado específico, eu não aconselho a pessoa a entrar em alguns ambientes, certo? Então, Muito bom. o meu conselho é buscar realmente ouvir a direção do Espírito Santo sobre aquilo lá. Não isso simplesmente porque você ouviu uma pregação, você sentiu né, a questão do sentimento. A gente sente um monte de coisas. Eu tenho que filtrar meus sentimentos. Se eu não filtrar meus sentimentos, quanta gente acha que o chamado é porque sentiu, entende? Essa questão do sentir aí, amigo, tem feito estragos. Então, é claro, eu estar. Eu lembro-me, eu lembro perfeitamente de ambientes que eu estava em conferência na minha adolescência, eu ficava louco, entende?
né? Aquela coisa. Então, aí a gente vai então filtrando. Fui pegando experiência e aprendendo, mas um conselho então que realmente eu dou busque entender realmente o chamado específico de Deus. Se você quer ir para aquela nação, entenda, realmente Deus me chamou para lá, porque alguns ambientes, como por exemplo a própria África, né? A, Infelizmente, há muita gente que não se deu bem, porque dentro daquela perspectiva, né? Parece que a África é uma coisa, depois você vai ver que é bem diferente, né? Então, aí, claro, se você então tem, depois de entender o chamado específico, vá aprender da cultura. Aí vai aprender da cultura. Isso é muitíssimo importante, aprender da cultura. Você não pode trabalhar, então, com o povo para chegar lá e querer colocar a sua cultura. Eu não posso chegar, eu sou brasileiro, então tem que ser feito assim lá em África. Não, eu posso contribuir, claro, eu posso contribuir, só que eu tenho que trabalhar dentro da cultura deles. Eu preciso entender que o que não é errado, eu vou me aculturar se eu vou trabalhar lá com eles. O que não é errado, é claro que o que é errado, tem muita coisa na cultura que aí são coisas erradas, e aí eu tenho um manual, temos um manual da nossa regra de fé e prática, a palavra de Deus. A palavra de Deus é nossa regra de fé e prática aqui nos Estados Unidos, aí no Brasil, lá em Moçambique, lá em Jersey, lá no Japão, aonde quer que for. Agora, eu tenho o entendimento de que Deus respeita a cultura de cada povo, desde que essa cultura não vá contra as leis do Senhor. Então, se o próprio Deus respeita, quem sou eu para chegar e querer, eu vou lá para fazer algo acontecer? Não, a nível humano, não, eu vou lá para fazer, acima de tudo, algo acontecer a nível espiritual, né? Então, para isso, eu preciso aprender daquela cultura para ganhar o coração, eu tenho que amar aquele povo, eu tenho que pertencer àquele povo. Então, o conselho tenha direção realmente de Deus, palavra específica para você ir, mas depois que você ter, vai se preparar, vai conhecer a cultura ao máximo. E aí chega lá, entra de cabeça. Entra de cabeça, aprender a cultura, para a gente poder ser assertivo e realmente ser muito frutífero. É verdade. Isso é muito bom, importante, primordial você falar, porque muitas pessoas às vezes saem como missionário do Brasil, sai cheio do Espírito Santo de Deus, sai cheio, né, de Deus, mas não pega essa, vamos dizer, essa direção, essa estratégia, né, esse conselho importantíssimo que você está dando aí de entender, a gente sabe muito bem entender as culturas, as movimentações, as guerras, os principados e potestades, para poder fluir naquilo que Deus chamou. E também, como você falou, se é escolhido para isso. É muito bom você falar isso, pastor. Muito bom, glória a Deus. E você, propriamente você, né? Você e sua família. Eu sei que os pastores tiveram muitas ameaças, como você falou, tem. Uhum. Mas você, conta uma história, fala alguma história sua que você passou assim, que você fala, meu Deus, houve um livramento, né? Que você passou pessoalmente, você e a sua família, de tantas coisas difíceis que você passou lá na África. Ok. Bom, são centenas de coisas. Nessa caminhada é muita coisa, até difícil de falar aqui. Eu corri já muitos perigos, muitas coisas em África, não é? Mas um dos momentos assim bem um dos momentos assim bem desafiadores. Nós estávamos na cidade da Beira, íamos para o Tete, e naquela época não estava podendo ir por terra, porque havia a guerra civil, e existem épocas lá que explode, né? Tem um conflito de questão política, Frelimo, Renamo, aí fica às vezes entra em conflito mesmo físico, né? E aí não estava podendo, inclusive, ir por terra. Então nós fomos, tínhamos os bilhetes já comprados para irmos de avião, e aí um dos pastores da equipe foi uma outra igreja, uma igreja muito grande lá na cidade da Beira, onde que o comandante do Corpo de Bombeiros é dessa igreja. Ele estava sabendo que haveria um ataque iminente lá no Tete, que é uma cidade, uma capital como se fosse de estado, né?
uma capital de distrito lá, como se fosse estado aí no Brasil. Tete é a capital do Tete, né, do estado do Tete, por exemplo. Então, haveria uma tomada da cidade do Tete por parte da oposição, estava tudo pronto, e então, ele sabendo disso, ele aconselhou a não irmos. Então, ele chegou e falou assim, olha, não vão, porque vocês, nesse caso, né, por exemplo, uma das coisas que eles vão tomar é o aeroporto, e vocês não vão, enfim, eu nem sabia o que ia acontecer com a gente, né, segundo a perspectiva ali, porque aí é conflito armado, né, conflito armado, há mortes, e é complicado. Pois bem, quando nós soubemos, eu cheguei depois à noite, junto na base onde nós estávamos, reuni a equipe toda, né, e falei com eles. Eu falei, olha, o pastor que está conosco aqui, ele teve o contato com o comandante do Corpo de Bombeiros lá, enfim, e ele disse, é uma informação realmente de fonte fidedigna, forte, e que está para acontecer. Aí eu falei, olha, mas nós estamos aqui, temos a agenda para... A gente estava fazendo um seminário para pastores na província de Sofala, lá na Beira, e nós íamos para a província de Tete. E aí eu falei, ó, nós temos a agenda, eu falei, então vamos orar para ver o que Deus vai nos dirigir. E eu orei, eu tive paz em ir. Então eu reuni a equipe e eu falei para todos, eu falei, ó, gente, a gente já sabe que que Tete está para ser tomado, então logo a gente não sabe o que vai acontecer, a gente pode ficar lá e nem sair, embora depois voltar para casa, né? Você pode ser preso, você pode ser... Mas eu senti paz em ir, eu então reuni o pessoal, falei assim, olha, eu vou deixar cada um à vontade, cada um vai escolher o que fazer, mas eu vou. Foi a minha decisão. E eu lembro-me que 4 pastores estavam na equipe, decidiram não ir, então eles mudaram o destino, foram para Maputo em vez de ir para Tete. E eu creio que, eu não lembro exatamente quantos, mas os demais foram comigo, os demais falaram, não, nós vamos juntos, né? E eu lembro-me como se fosse hoje, quando a gente estava descendo, o avião descendo, sobrevoando a cidade do Tete, eu estava ali intercedendo. Eu estava intercedendo naquele momento, e o certo é que nós chegamos, nós cumprimos a agenda, nós fizemos o trabalho, fomos embora, de lá nós já íamos partir para Joanesburgo e seguir os destinos, cada um para sua casa. E nos dias que nós estivemos ali, não teve um ataque sequer, a cidade não foi tomada. E qual foi a minha percepção? Que Deus pode ter nos usado ali para trazer livramento para a própria cidade. Que não só para nós, mas para a própria cidade. Então, assim, havia um risco evidente. O risco era sem sombra de dúvidas, uma realidade, era um risco muito forte. Agora, é aquela questão que eu tenho vindo a falar da sensibilidade para ouvir e da coragem para obedecer. Então, Deus nos deu livramento naquela situação ali, e a gente prossegue aí para o alvo, ouvindo o Senhor e querendo simplesmente andar em obediência. Que legal, que legal. Não, tem que ser na tua vida muita obediência e muita sensibilidade ao Espírito Santo, tantas coisas assim, né, que já viveu. E como é que você conseguiu, meu amigo, como é que você conseguiu lidar com tudo isso? Tantas nações, tantas coisas, tantas igrejas, como é que você conseguiu conciliar tudo a sua família? Porque a gente se fala, uma hora você está em um lugar, né, com tantas coisas acontecendo. Como é que foi isso tudo, que eu sei, eu conheço tua família, mas como é que foi conciliar isso tudo espiritualmente com o primeiro ministério mais importante, que é a família? E eu sei que você é um grande pai, um grande homem de Deus. Isso. Fala pra gente. Amém. Bom, realmente, assim, para já que eu tenho o seguinte entendimento. A minha esposa, por exemplo, né, Wanda, ela é pastora também, está comigo no ministério. A Wanda é portuguesa. Então, eu saio do Brasil solteiro e vou conhecer a Wanda em Portugal. Lá em Portugal, Deus nos deu os 2 primeiros filhos, que foi o Joshua e o Gustavo. Depois nós fomos para a ilha de Jersey, plantar a igreja lá, no ano de 2009, agosto de 2009, e lá Deus nos deu, então, o David, né? David
nosso terceiro filho. Nós temos 3 filhos, David Asher, o nosso terceiro filho. Então, assim, realmente eu tenho que ficar fora de casa muito tempo. Essa é uma realidade, certo? Agora, aquilo que eu já disse aqui, que é você não fazer simplesmente no piloto automático, mas você tendo ouvido o Senhor falar. Então, por exemplo, eu tenho um princípio, eu e Wanda, quando eu falo assim para a Wanda, Deus falou, ela já sabe. Se eu falei assim, meu bem, eu vou. Às vezes eu já abortei processo, já mudei viagem, já deixei de ir para um lugar, fui para outro, porque eu tive entendimento que era para ir. Eu teve um momento, por exemplo, a gente ia ter uma conferência missionária lá em Jersey, e nesse dia da conferência missionária, por exemplo, eu entendi que eu deveria ir para Amsterdã para suportar um pastor amigo nosso. E eu deixei de estar na conferência para ir para Amsterdã e eu fui. Então, foi até interessante que abrir um parênteses, havia um dos nossos colegas ministeriais, pastor Saulo Porto, que é o nosso coordenador de ensino, estava em Jersey para ministrar uma conferência, e ele chegou na conferência, ele e o Joshua saiu dos Estados Unidos, foi para lá, que ele ia fazer o louvor, eles chegaram juntos no voo à noite, lá em Jersey, tivemos juntos à noite, e quando foi 6 da manhã, eu já estava no aeroporto. Então eu levantei, eles nem me viram. Então, mais tarde, quando eles levantaram, aí quando o Saulo chegou, aí a Wanda falou: o Elias já não está aqui. Então, tipo assim, tinha chegado pastor para estar ministrando a conferência, e meu filho, que estava estudando já nos Estados Unidos, e eu abri mão daquele momento porque eu entendi que eu tinha que ir dar um suporte a um amigo muito precioso lá em Amsterdã. E assim foi. Então, na minha vida, eu tive que abrir mão de muitas coisas. E claro que a família aí tem que abrir comigo, certo? Mas para mim, pastor Salviti, um princípio muito importante foi sempre eu estar envolvendo a família, entendendo, levando eles a entender que Deus está nesse negócio. Entendeu? É verdade. Então, eles verem Deus naquilo que eu estava ali fazendo. Eles entenderem que realmente eu ter que não estar com eles era por uma coisa maior. Era para poder estar, não é? Enfim, ajudando. Algo eterno, né? Exatamente. Por exemplo, o Joshua, o primeiro ano do Joshua, o primeiro aninho dele, quando o Joshua completou 1 ano, eu estava numa viagem missionária, entende? Era uma viagem que eu precisava estar e pegava ali o aniversário do Joshua. Eu tive que fazer uma decisão, entende? Eu lembro que quando o Joshua estava com, creio que 6 meses, ele estava passando mal, ele passou mal e eu tive que sair para uma viagem missionária. Mas eu fui, mas aí talvez você diga assim, mas então você pode me falar de tantas coisas, mas para mim eu orei, claro, e eu entendi que era para ir, eu orei e entendi que o meu passo de fé ia trazer também a cura para meu filho. E o certo é que eu fui e ele ficou bem. E Deus agiu e ele ficou bem. Então, são situações que a gente faz que aí o que você vai ver? Deus, e aí quando você vê Deus, a coisa dá certo. Então hoje eu estou aqui com o Joshua, por exemplo, Joshua vai se formar, Joshua vai fazer 21 anos em julho, certo? E ele já está se formando numa escola de ministério, 3 anos aqui estudando, já está se formando numa escola de ministério. Ele tomou essa decisão, e não foi algo meu, eu nunca fiz isso de jeito nenhum, foi algo que ele entendeu de Deus para a vida dele. Né? Então eu tenho essa alegria, por exemplo, apesar de ter que abrir mão deles, né? Muito tempo nas minhas viagens, mas eu nunca fiz e não faço mesmo, pastor Salviti, minhas viagens, eu não faço viagem por viajar, isso para mim é perder tempo, eu faço com propósito. Aí quando eu faço com propósito, eles conseguem ver Deus. Olha só o que aconteceu há quase 2 anos atrás. Há quase 2 anos atrás eu estava na cidade de Braga, aliás, na cidade de... Estava em Portugal, no norte de Portugal, Póvoa de Varzim. Estávamos numa conferência e lá eu conheci um pastor. Inclusive um pastor da Alcance, né? Igreja
pastor Luciano Subirá, né? Plantado pelo A pastor benção. Luciano. E aí conheci o pastor Sandro, que foi plantar a igreja lá em Braga, em Portugal. E Deus falou comigo para ir visitar o pastor Sandro. E eu fui, como fui visitar um outro pastor querido lá em Aveiro, que Deus... Palavras que Deus falou assim, vai, aquele mês de julho, eu tinha tirado todo para estar em Portugal, porque Deus havia me falado, vai para Portugal, aí eu fui para o continente, norte a sul, e fui para as ilhas. Fui para Açores, fui para Madeira, porque eu tinha uma palavra de Deus. Só que eu levei a família comigo para a maior parte desses momentos. Então, comecei numa conferência lá em Povo de Varzim, levei a família para estar lá. Aí Deus foi falando com eles. E por que eu estou citando aqui do pastor Sandro? Porque foi uma experiência muito forte. Eu levei minha família para visitar o pastor Sandro. Eles não conheciam, né? Não tinham assim. E aí eles falaram, mas pai, o que nós vamos fazer lá? Mas eu entendi que era para eles irem. Então, no momento que eles ficaram conversando, que eu estava conversando com eles, estava no shopping, depois eu chamei eles para então termos aquele tempo final como família. Quando estávamos ali todos juntos, nós oramos, né? O pastor Sandro falou da importância daquela visita, enfim, e eu estava saindo, a hora que eu estava saindo da casa dele, ele falou, espera um pouquinho. Aí ele foi lá, entrou no quarto e ele me trouxe um relógio. Aí ele falou assim, ó, Deus mandou entregar esse relógio para você. Naquele momento eu estava com toda a minha família. E olha só, qual foi a experiência para mim naquele momento? Deus havia me falado para estar em Portugal. E aí eu falei assim para Deus, Deus, mas e os recursos? Certo? Então eu falei para Deus, Deus, e os recursos? Aquele relógio foi o sinal de Deus para mim. E Deus mostrou esse sinal com toda a família. Toda a família. Aquilo foi um... Porque eu tinha visto o pastor Sandro uma vez só. Era a minha segunda vez que eu estava vendo ele. Eu tinha conhecido ele nessa conferência. Um pastor amigo nos apresentou. Então, é a segunda vez que eu estava ali. Deus falou para ele trazer esse relógio. Por que Deus falou para ele trazer aquele relógio? Porque eu precisava de um sinal, de uma resposta. Porque eu falei para Deus, Deus, eu tenho que ir em tantos lugares, mas e os recursos? Aí Deus pega e manda um pastor que eu não tinha até então amizade, não, né, não tinha relacionamento assim como tem hoje, né? Hoje já é um amigo pessoal, pastor Sandro Villa, homem de Deus, pastora Leslie, mas eu não tinha, mas Deus falou para ele, dá esse relógio para Elias. E aquilo para mim foi um sinal diante de toda a minha família, de como que Deus faz as coisas. Então, para mim, até nem era, eles nem queriam ir lá, enfim, mas eu falei, vocês é importante vocês irem, porque Deus tinha algo para mostrar, o cuidado de Deus e a forma como Deus age. Quando Deus fala, a gente precisa realmente ser obediente. Então, eu trago minha família, eu tento trazer minha família para esse ambiente. Então, hoje eu estou aqui com o Joshua. Joshua está comigo, inclusive, nesse momento, né? E estamos nesse tempo juntos aqui para a sua graduação, a sua formatura aqui na Escola de Ministérios, né? E eu só posso louvar a Deus, que apesar de eu estar tanto tempo fora, mas o cuidado de Deus está com eles, porque é aquela questão, cuida das minhas coisas que eu cuido das suas. Então, eu cuido daquilo que Deus está falando, Deus cuida da minha família. Agora, quem que cuida melhor, sou eu ou é Deus? Né? Então tem aquela questão, é claro que eu não estou de forma alguma deixando a minha família de lado, não, eu tenho, por exemplo, princípio, todo dia eu procuro falar com a minha esposa todos os dias, eu posso estar lá em África, eu arrumo um tempo para falar, mesmo que seja um pouquinho, mas tem dia que a gente fala mais, tem dia que fala menos, mas todo dia, ela sabe onde eu estou, ela sabe para onde eu vou, sabe, é um cuidado que a gente tem, porque eu quero que eles participem. Né? Então, se eu estou no Japão, eu estou falando, ó, cheguei aqui, não é? Tô chegando aqui em Nagoya, tô chegando, não é? Enfim, cada lugar eu vou falando, ó, tô chegando aqui, tô aqui agora com o pastor Salvite, com a pastora Adriane, né? Então, eu em cada lugar eu vou falando, ó, tô aqui, às vezes pode nem conhecer. Eles não podem nem conhecer, mas pelo menos eles sabem, eles estão comigo ali, e eu estou com eles, né, nesse suporte e tal. Então, para mim, eu vejo um dos exemplos para mim hoje é a vida do próprio Joshua, que ele decidiu.
Inclusive, falando do Joshua, o Joshua ele casou. Ele, em agosto do ano passado, ele completou 20 anos em julho. Em agosto do ano passado, ele casou. Ele conheceu a Isabela, a Isabela é americana, e a Isabela estava fazendo, quando o Joshua chegou para fazer a escola de ministério, Joshua conheceu a Isabela, que já estava no segundo ano. Aí eles se conheceram aqui, e o certo é que eles acabaram, né, namorando, enfim, e casaram. Quando foi para o Joshua casar, eu peguei para o Joshua e falei assim, Joshua, bom, você já sabe que era um desafio você tá aí na escola de ministério solteiro, né? Desafio financeiro, viver por fé, ele não pode trabalhar, né? Por causa das leis do estudo, enfim, ele tem que simplesmente focar no estudo. E aí eu falei para ele, e aí, Joshua, você tem certeza? Aí ele pegou e só falou para mim, e ele disse o seguinte, né? Ele falou, pai, não foi isso que você ensinou para nós? Né, a viver por fé, então eu fiquei sem palavras, eu não tive nem o que falar para ele, por quê? Porque realmente foi a prática que ele vivenciou no dia a dia de ver Deus trazendo a provisão para nós. A gente foi viver em Jersey, a gente não tinha casa para morar, a gente literalmente não tinha nem casa, nem dinheiro para alugar casa. Com 3 meses que a gente estava lá, a gente já estava com a casa, casa mesmo nossa, vivendo, não era nossa pessoal, mas uma casa que Deus nos deu para morar. E assim foi, e os milagres de Deus são incríveis nesse tempo que a gente está vivendo. Mas então, hoje eu estou muito feliz de estar aqui, porque eu estou aqui para celebrar uma conquista que é a graduação do Joshua na escola de ministério, né? Esse próximo mês ele já fica efetivo na igreja que ele, nesse último ano, esteve trabalhando como dentro do treinamento, né? O último ano deles é prático, então no prático ele teve que trabalhar com alguém, ele foi trabalhar com um dos pastores aqui da rede da Bethel. Então ele foi trabalhar. E não tá, pastor? Sim. Ele não tá com você aí? Chama ele. Joshua, é um prazer estar com você aqui, porque eu te vi desde pequeno, sei a história sua e da sua família. Então, assim, eu falando com seu pai, assim, é um prazer estar aqui. Você um pouquinho, eu quero te fazer 2 perguntas, porque, na verdade, você é uma continuidade, né? Na verdade, o que você é a representação do que teu pai falou, né? Ele lutou para isso, se abdicou de muita coisa, renunciou a muita coisa, perdeu para ganhar muita coisa em Deus, hoje, eternamente, e você é a representação disso. E você é uma continuidade, Joshua, dessa missão de ser missionário, assim como seu pai. E eu quero te dar os parabéns de verdade, está se formando agora. E você, na verdade, como vai se movimentar agora? Você está se formando, né? Está trabalhando aí pelo Betel, né? Pela igreja, e você agora está dando continuidade ao que seu pai faz. Prazer, pastor, falar com o senhor, saudades. Verdade. Saudades do senhor, da família aí. E tem sido, um desafio, né? Viver às vezes sem o pai em casa, o pai sempre muito presente, mas a gente sente falta, né? No dia a dia, mesmo assim, não tendo ele, mas esse princípio de buscar o reino de Deus primeiro e as demais coisas serão acrescentadas. Esse princípio tem sido um princípio que a gente tem vivido muito, e como o pai falou, né? Quando eu falei para ele que quando eu ia casar, né, que eu tinha certeza e tal, foi sempre o que a gente viu em casa, o que a gente viu o pai modelando, o pai, a mãe, esse princípio de viver pela fé, e a gente nunca faltou nada. Na verdade, a gente sempre teve a mais do que a gente precisava às vezes. Deus sempre abençoou em dobro a maioria das vezes, pelo esse princípio de a gente estar sempre obedecendo e vivendo pela fé. E é uma alegria poder, né, continuar esse legado de ministério que né, os nossos pais eles constroem para a gente, e a gente tem uma plataforma lá em cima, já que a gente pode crescer do que eles já construíram. É verdade, viu? Porque é literalmente viver pela fé, e uma fé que traz a recompensa, né? Deus ele traz a recompensa.
eu vejo, eu já vi e ouvi e vivi com você, né, crescendo também em várias etapas da sua vida. Então, Joshua, é um prazer de verdade ver isso. Você é uma representação da fé, de uma fé que recompensa, né? Uma fé que vale a pena, de uma fé em Deus que você está continuando o legado do seu pai. Isso é muito bom, muito forte, onde esse processo de legado tem se perdido muito. E eu pude vivenciar, desfrutar disso no seu crescimento. E hoje está vendo você no Betel, enfim, na sua movimentação como seu pai fez e muitas outras coisas ainda você vai fazer. Eu queria que você compartilhasse como foi o processo, você como filho, e como, lógico, você falou que teu pai sempre, né, chegou junto, foi presente, enfim, ensinou todas as coisas, eu tenho certeza disso, porque eu vivi isso com vocês, mas como foi como filho? Porque eu sei que teve dificuldade, eu lembro que sua mãe falou que ensinou vocês a escreverem, então, logicamente, teve um legado, e você está colhendo isso, porque você hoje em dia está se tornando, se formando um missionário, um homem de Deus, um pastor, daqui a pouco, por aí. Agora, como você, como filho, conseguiu aprender a escrever, se alfabetizar, tantas coisas, você como família, como filho nessa situação toda, nesse caminho? Como eu falei antes, né? Esse processo de o pai estar sempre viajando, a gente sempre entendeu, mas sempre foi difícil em certos aspectos, né? Especialmente nesse aspecto do dia a dia, de crescer e aprender coisas assim. Graças a Deus, a mãe sempre foi muito, muito, muito presente, muito guerreira também. Só tenho a agradecer a Deus pela mãe que me deu e que nos deu, né, para eu e os meus irmãos. E ela sempre foi muito guerreira, sempre nos ensinou tudo. E mesmo assim, tinha coisas que ela não conseguia ensinar e a gente tinha videochamada. Graças a Deus pelo videochamada, que o pai ensinava pelo videochamada. Eu e o Gustavo, a gente estudava em casa e a gente brincava que a mãe era professora e o pai era o diretor da escola. Então, precisando de alguma coisa a gente precisava de se alinhar, era ligação por chamada e bronca do diretor para cima dos alunos. Mas é isso, o pai sempre viajou muito, mas sempre foi muito presente no que a gente precisava. É lógico, tem momentos que é difícil, né? Como aniversários, né? Coisas assim, a gente sempre entendeu, mas é difícil de uma forma humana, né? Mas o pai sempre, mesmo ele não estando ali no momento, ele sempre tirava o momento ou mais para frente ou antes mesmo para poder celebrar. Isso foi sempre um princípio. Talvez a gente não pode estar junto no dia, mas a gente vai celebrar junto de alguma forma. E nesse sentido, assim, a gente tem visto muito Deus abençoar. Na verdade, às vezes a gente vivia coisas a mais do que a gente esperava. Por exemplo, em aniversários e coisas assim, até por a entrega que a gente faz e Deus abençoando. Uma coisa para mim que às vezes era difícil, eu sempre gostei muito de jogar bola, então assim, era difícil às vezes o pai não poder estar lá vendo os jogos e coisa e tal, mas assim, sempre que ele estava em casa, que ele conseguia, ele ia ver. Eu lembro que o meu primeiro jogo que eu joguei com os adultos, 16 anos, o treinador tinha me chamado para jogar nos seniores do clube e o pai estava lá assistindo o jogo. Então, assim, sempre teve momentos marcantes, específicos, que mesmo às vezes o pai não estando, ele abria a mão para poder estar lá também. Legal. Tá junto, né? Tá junto. Dentro da agenda dele sempre se esforçou. E uma coisa que você falou muito importante, não é sobre só a data em si especificamente, mas é o que ela celebra, né? E o que ela celebra, às vezes, não vai ser a data, mas vai ser uma coisa que vai ser celebrada e vivida no princípio de Deus, na qual vocês fizeram e fazem, mesmo que não seja no dia. Eu já passei várias vezes na minha profissão, não só nisso que teu pai passou, mas muitas profissões fazem com que a gente, às vezes, não esteja no dia. Mais importante são os princípios vividos. Então, Joshua, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Você é um menino de ouro, você é um homem de Deus, que tem muitas coisas, seus irmãos também, sua família. Então, foi muito bom aí você participar com a gente aqui para mostrar que existe vida e muitas coisas que a gente
deixa e renuncia para que nossos filhos passem e vivem e sejam a próxima geração com legado. Então, parabéns pela sua vida, parabéns pela formatura e parabéns pelo aquilo que Deus está fazendo na tua vida ainda. Permaneça, tá? Amém. Que Deus te abençoe. Obrigado, viu? Deus abençoe vocês aí, saudades, se Deus quiser, que a gente possa estar junto logo, logo. Verdade, verdade, verdade. Amém, amém. Pastorzão, eu quero que você... Eu só vou abrir aqui para uma caixinha de perguntas do pessoal da internet, Ok. Das redes sociais, Instagram, que enfim, a gente abriu várias perguntas, né? E eu separei 2 perguntas aqui muito interessantes que eu queria te perguntar. Que diz assim, o Felipe Ok. pergunta assim, é verdade que na África as pessoas voam durante os rituais de bruxaria? É verdade. Isso é verdade. Meu Deus, conta isso, pastor. Não, realmente assim, as manifestações são fortes, entende? Então, a gente já sabe, né? O nosso inimigo, ele tem força. O poder é de Deus, mas o nosso inimigo tem força. Então, a África é justamente pelo ambiente de muita entrega, né? De muita gente viver se entregando aí para o inimigo, para o diabo. Então é isso aí mesmo. Então existem rituais lá que eles vão de um ambiente para o outro. É isso aí mesmo, infelizmente. Infelizmente, mas nosso Deus é maior, como você falou, pastor. Aí. E outra pergunta a Janaína Silva diz assim, o que foi mais impactante que você viu, presenciou nesses rituais na África e também das coisas de Deus na África? Então, o que eu entendi a pergunta é, o que você viu e presenciou, né, de coisas espiritualmente, desses rituais satânicos, enfim, dessas feitiçarias na África, tanto essa parte ruim, vamos dizer, né, maligna, e também das coisas de Deus que impactou, que foi sobrenatural, das manifestações de Deus, do Espírito Santo de Deus. Ok. Bom, uma das coisas que foi muito impactante para mim, do lado negativo, né, é a questão por exemplo, um dos nossos pastores, a sua avó era uma bruxa forte lá, né? E ele comeu carne humana. Né? Ele chegou a comer carne humana. Então, é uma realidade. Isso foi impactante para mim de saber, né, de um dos nossos pastores que teve a questão de comer carne humana por causa do ritual. É evidente que não quando ele era pastor, entende? Não quando ele era pastor, mas quando ele vivia antes de conhecer Jesus, né? Ele vivia antes de conhecer Jesus e aí ele tem essa experiência. Então, isso é terrível, né? Então, isso me impactou de saber, assim, pessoas que, né, nesse momento, infelizmente, ainda tinham essa questão aí de comer carne humana, né? Eu, particularmente, pastor Salviti, não vivenciei muita coisa nesse nível, porque o meu ambiente é outro, né? Então, o meu ambiente é outro. Mas o que o pessoal conta é isso aí mesmo, entende? Do pessoal que vivenciou, né, claro, e que passou pelo processo de libertação, e hoje, inclusive, como este pastor, mas muita gente vivenciou muitas coisas difíceis. Fale, então, a segunda parte da pergunta, por favor. Isso é das coisas ruins, né? Malignas, enfim, que você vivenciou, as coisas ruins, conta uma história, né? Enfim, que ela perguntou. E também da parte de Deus, coisas sobrenaturais, né? Enfim, uma cura, algo também da parte de Deus que você vivenciou que foi impactante da parte de Deus. Tá. Bom, na época da pandemia, Deus falou comigo, isso foi muito marcante pelo resultado, tá? A gente tem inúmeras experiências, né? Mas na época da pandemia, Deus falou comigo para ir para Moçambique, tá? Eu, na época, estava em Jersey, aí Jersey teve um tempo que ficou fechado, depois abriu, nesse momento abriu, só que Moçambique não estava aberto ainda, a gente não podia ir,
para lá, não tinha que ter visto, não estavam dando visto, os vistos estavam bloqueados, né? E aí o que acontece? Deus falou comigo, vai para Moçambique. Aí eu cheguei, liguei para o pastor Adelino, que é o nosso pastor presidente lá e responsável em Moçambique, falei, pastor Adelino, na época tinha a questão de, acho que 3 metros de distância, era uma coisa bem confusa. Eu falei assim, já que a gente não pode ter muita gente, chama os líderes nossos regionais, né, cada líder de província, então chama de todo Moçambique os líderes, porque eu vou ter um seminário com eles. Aí ele foi na migração e chegou lá na migração, eles falaram assim, olha, ele falou, né, que eu iria, e ele falou assim, ó, fala para os vossos missionários, me chamam de missionário, fala para os vossos missionários não vir, porque ele não vai conseguir entrar. O pessoal da migração falou. Mas Deus tinha me dado uma palavra. O que eu fiz? Eu saí de Jersey e eu fui conforme eu ia para uma porta aberta. O primeiro lugar que eu consegui ir, sem a questão que aí tinha a questão dos... aquelas questões de países que eram abertos, outros não. O país que estava aberto era a Turquia. Então eu peguei e fui para Istambul. Cheguei em Istambul, aí cheguei lá e falei, senhor, e agora? O que eu faço? eu lembro que eu sentei uma hora lá e falei assim, senhor, e agora? Tava lá eu e Deus. Aí eu entendi que eu deveria ir para Joanesburgo, até Joanesburgo eu conseguiria ir. Eu comprei uma passagem com a Qatar e consegui ir para Joanesburgo via Doha. Quando eu vou embarcar, eles não me deixam embarcar, em princípio. Aí eu falei, não, eu vou, né? Porque, enfim, eu tive que assinar um termo de autorização. Entraram todas as pessoas no voo, ficou só eu lá fora. Eu falei, não, chame o vosso supervisor aí, porque eu vou embarcar. Eu falei, eu assino qualquer que for necessário, né? Porque eles tinham medo de que eu não poderia entrar, então eu teria que ser extraditado, essas coisas assim, né? Eu falei, não, eu vou. Aí o que eu fiz? Eu assinei um termo e aí me liberaram. Eu fui. Quando chego em Joanesburgo, ainda não está liberado para entrar em Moçambique. Aí eu fui no consulado em Joanesburgo e eles falaram, não, o senhor não vai conseguir. Aí eu falei, bom, aí é com eles, né? Quando eu estou 2 horas depois que eu estou em Joanesburgo, eu recebo uma chamada lá de Maputo, então falando assim, você pode vir porque foi liberado, você pode entrar porque vão te dar o visto na fronteira. E resultado, 2 dias depois eu estava entrando em Beira, em Moçambique, com os pastores que já estavam lá me esperando, e várias vezes eles falaram assim, missionário, você não vai conseguir vir. Cumprindo o propósito de Deus, né? O missionário que você vai perder dinheiro. Mas aí, pastor Salviti, aonde que eu quero chegar? Nesse trabalho, eu fiz o trabalho com os pastores e eu fui para uma aldeia. Aí eu fui para uma aldeia e levei alimento, porque era pandemia, o pessoal sofrendo, né? Então eu falei, faz a compra de alimento, e eu disse o seguinte, eu quero que chamem as pessoas da aldeia, não as pessoas da igreja, da aldeia, para a gente dar alimento. Naquele dia, então, nós demos alimento e eu preguei e fiz apelo. Uma das pessoas que aceitou Jesus era uma feiticeira. Uau! Uma feiticeira aceitou Jesus. Eu fui-me embora, aquele era meu último trabalho, e no dia seguinte eu fui embora. Eu estou ainda, creio que foi em Joanesburgo, alguma coisa assim, recebo a mensagem do pastor da igreja falando assim, olha, uma feiticeira, uma ex-feiticeira, no caso, ela aceitou Jesus, e hoje eu já fui lá na casa dela para pegar os utensílios e, enfim, porque ela realmente se entregou ao Senhor e ela veio no culto domingo, enfim. Então, só para dizer assim, atos como esse realmente são incríveis, é a nossa doação e aí Deus faz. Ele acima de tudo, acima de todos, então não tem ambiente que a gente entra com o Senhor que não dá certo. Ele é maior. Amém, pastor. Olha, de verdade, eu estou muito feliz. Eu estou assim, eu acho que você passou muita coisa legal, muitos conteúdos, muito conselho, muita coisa boa para todos nós assistimos aqui. Eu creio que as pessoas de casa, as pessoas que acessarem vão estar cheios de Deus e entendendo muitas coisas na qual não pode ter acesso muitas vezes. E você, com a sua experiência, passou muitas coisas aqui para gente. Muito obrigado. Eu quero agradecer aos nossos parceiros, a InChurch, que abriu um espaço
excepcional para a gente, com essa parceria, né, com tantos projetos que a gente faz juntos. O Guia-me, que é um canal, né, um canal de notícias que tem aberto esse podcast com a gente, esse bate-papo, tantas coisas legais, essas conversas que a gente está tendo aqui com tantas pessoas maravilhosas, portal Guia-me de verdade, quero agradecer a vocês. E a Bela Papelaria também, que tem dado conteúdos, tem dado vários presentes para aqueles que participam. Então, eu quero agradecer a todos. E ao Reino For You, que é uma igreja online, que pode acessar muitas pessoas, não somente do Brasil, mas no mundo, e acessando informações, conteúdos, aperfeiçoando, aprimorando e potencializando todo mundo que está nos 4 continentes da Terra. Então, quero agradecer a todos os parceiros, agradecer a você, pastor Elias, Joshua, a sua família. Nós te amamos. Muito obrigado. Que Deus te abençoe. Amém, querido. Foi um prazer grande estar com você mesmo, pastor Salviti, um amigo precioso, né, que eu considero muito, e alguém que eu sei que ama Jesus profundamente, né, e que quer levar a mensagem, né? Então, Deus continue te usando você, pastor Adriane, usando vocês mesmos aí nessas ações que vocês têm feito, e que esse café com eles, né, possa continuar trazendo muita coisa boa, muita gente de Deus mesmo para impactar aí com testemunho, né, porque todo mundo tem algo que... todos nós temos depósitos que Deus faz especificamente para nós, então todos nós temos algo para compartilhar, a gente só tem que deixar fluir, é evidente, né? Então minha mensagem aí final realmente é de gratidão a você, é de dizer, pastor Salviti, vá em frente, viu? Não pare, isso é só o começo de muita coisa grandiosa que está por vir, e para você que esteve aí com a gente, olha, o melhor tempo das nossas vidas é agora. Então, esse é o dia que fez o Senhor, nos alegremos dele, bora para frente, bora para a conquista, não temos que perder nenhum momento, e entenda isso, há depósitos que Deus faz individualmente, é para você, é em você, é através de você que Deus quer fazer, então seja ousado e usado para a honra e para a glória do Senhor. Deus te abençoe poderosamente, onde estiver. Glória a Deus, pastor. E pastor, aonde as pessoas podem te achar? Fala aí todas as suas movimentações de Instagram, tudo. Fala para as pessoas que vão querer te acessar. Tá. Meu Instagram é Elias Caetano _MME, ok? Então, Elias Caetano, tudo junto, _MME, é meu Instagram. Você no meu Facebook, Elias Marcelo Caetano, meu nome completo, Elias Marcelo Caetano, né? Temos a página também web da Missão Mãos Estendidas, mmeafrica.org. Temos pelo menos informações básicas lá, mas no Instagram é onde a gente vai postando mais notícias, e também temos o Instagram da missão, mme.africa, é o Instagram da nossa missão, ok? E é isso aí. Então, meu Instagram aí, Elias Caetano _MME, e a gente tem muita coisa lá da missão, no histórico lá, só ver lá nas publicações, muita coisa. Meu Instagram é acima de tudo para falar dos feitos do Senhor e daquilo que Deus está fazendo nas nações. Amém, é verdade. Quem quiser contribuir, né, buscar mais informação, tá aí, o pastor Elias, tá aí, ele deu toda a informação onde ele está, né, e contribuam, gente, porque eu sei o quanto ele tem feito diferença, não somente na África, mas em muitos lugares. Então, vale a pena, porque você está realmente investindo no reino de Deus, tá bom? Deus abençoe vocês. Muito obrigado a todos vocês. Deus abençoe, até a próxima.